Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer comentários sobre a lição 11ª, a lição aí de número 11. E na lição de hoje nós vamos ter por base aí o livro de Levítico, que é do capítulo 1 ao capítulo 10. Semana passada foi a última lição com base no livro de Êxodo. E a gente teve 6 capítulos como base. E hoje a gente vai ter 11 capítulos. E a gente vai ver que esses 11 capítulos vai ser, até agora, até onde nós já estudamos, a gente vai ver que vai ser, vamos dizer que a maior porção de capítulos para servir de base para uma lição. Então hoje nós vamos estudar 11 capítulos do livro de Levíticos, os primeiros 11. Lembrando que, como a gente já tinha frisado na semana passada, esse estudo ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte era o livro de Êxodo, e para completar o trimestre seria as 3 últimas lições com base em Levítico. Então a lição de hoje é essa primeira lição. Então na lição de hoje nós vamos aprender mais ou menos a data que foi escrito, período, vamos ver acerca da autoria, e a gente vai aprender algumas informações acerca também do propósito do livro de Levítico, o tema do livro, porquê que a gente tem na nossa Bíblia hoje esse tema conhecido como Levítico. Tudo isso a gente vai aprender nessa videoaula. Então, eu te convido a ficar com a gente até o final dessa videoaula, para juntos nós aprendermos um pouquinho mais, para irmos na nossa escola bíblica dominical bem inteirado, pois essas videoaulas, que é essa ferramenta aqui de pesquisa, ela tem esse objetivo, de ajudar professores, alunos, superintendentes de escola bíblica dominical a ir mais inteirado para a sua escola bíblica dominical. Então, o tema da nossa lição, de número 11, é como adorar o Deus Santo. Então, a gente vai aprender nesta lição de hoje acerca da doutrina da santificação. A gente vai ver que todo o livro de Levítico, ele vai trazer essa mensagem acerca dessa doutrina, a santificação. Então, na lição de hoje, a gente vai sair bem informado como é adorar ao Deus Santo. A gente vai aprender com os levitas, porque a gente vai ver que tudo que vai estar aqui no livro de Levítico é apenas uma sombra do que era para ser futuramente, ou do que viria futuramente. Então, a gente vai ver que todas as leis cerimoniais aqui cumpridas, aqui apresentadas no livro de Levítico, todas elas vão apontar para o futuro. Então, por isso que hoje nós não servimos ou não andamos debaixo dessas leis cerimoniais, porque todas elas já tiveram seu fiel cumprimento. Então, nós vamos aprender acerca da santificação, dessa doutrina que é tão importante para a vida cristã, porque vida cristã sem santificação, sem santidade, ela está incompleta, ela está, vamos dizer que, defasada. Então a gente precisa ter esse entendimento que a santificação ela é importante para as nossas vidas, assim como a gente vai ver que aqui no livro de Levítico era levado a sério pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, e também pela tribo de Levi, que era a tribo aí responsável para ensinar o povo a ser santo, para ensinar o povo a adorar o Deus santo e verdadeiro. Antes de passarmos aqui para o nosso textual, nós vamos trazer aqui os objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer o caráter santo de Deus. O segundo, saber que leis não mudam o coração. E o terceiro, agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Então, esses objetivos vai fazer parte de todo o nosso comentário, de todo o conteúdo desta lição, da lição de número 11. Então, nós vamos aprender através desses objetivos que o caráter de Deus ele tem que ser reconhecido por nós e pelos nossos alunos. E nós devemos saber também explicar isso, colocar isso diante da classe, que todas as leis, elas não mudam o coração. A gente vai ver que o que vai mudar realmente o coração é uma transformação de dentro para fora, que vai ser gerada aí pelo próprio Espírito Santo. E é isso que a gente
vai dar também destaque aqui no ponto 2 da nossa lição. Nós vamos agora ao textual que se encontra em Levítico, capítulo de número 11 e o verso 45, que diz: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então perceba aqui que no capítulo 11, 11º capítulo, versículo 45, aqui a gente vai ver que é o próprio Deus falando. Essas palavras elas vão ser de Deus. É Deus dizendo que tirou o povo da terra do Egito, fez o povo subir da terra do Egito, para que Ele mesmo fosse o seu Deus, e fosse aí um povo separado, um povo santo, assim como o Senhor que o tirou da terra do Egito é santo. É isso que a gente aprende aqui com o nosso textuário. A nossa verdade prática, ela diz: Deus provê um caminho para pessoas pecadoras se aproximarem e viverem na sua santa presença. Então a nossa verdade prática aqui, ela nos informa que o nosso Deus, Ele é um Deus que vai prever, que vai criar um caminho para que essas pessoas se aproximem dEle e vivam na sua santa presença. E hoje a gente olha para essa verdade prática, a gente consegue ter uma compreensão exata, mas essa compreensão que nós temos hoje para o povo levítico que viveu aqui no período em que o livro de Levítico foi escrito, para eles era muito difícil essa compreensão. Hoje nós entendemos que a forma que Deus utilizou para que nós, pecadores, nos aproximássemos dele para viver na sua santa presença foi por intermédio do sacrifício de Jesus. Na época do livro de Levítico, era por intermédio da morte de um animal inocente, que era conhecido como a festa da expiação, e tinha prazo de validade, só valia por 1 ano aquele sacrifício daquele animal. Então, durante aquele ano, o povo ele podia desfrutar, e ainda assim da forma de Deus, mas de uma forma limitada, porque eles não tinham acesso ao tabernáculo, em todas as partes do tabernáculo. Então a gente vai ver que no Novo Testamento essa história é diferente. Para a igreja contemporânea é diferente. Nós, através de Cristo, do sacrifício de Cristo, que nós, através da sua justiça, nós temos nessa aproximação com Deus. Nós vivemos na santa presença de Deus, nos santos dos santos. É aonde o comentarista de Hebreus ele vai dizer para nós entrarmos com ousadia no santo dos santos. Então nós somos hoje próximos de Deus, não com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, com a justiça de Cristo nós nos aproximamos e estamos diante da presença de Deus. Tanto verdade que o Espírito Santo ele habita em nós. É isso que a gente destaca aqui. Então, no primeiro ponto aqui da nossa lição, nós vamos ver o livro de Levítico. A gente vai dar uma rápida, vamos dizer que pincelada, acerca do livro de Levítico. No primeiro tópico, a gente vai ver o título. E o livro de Levítico ele não é diferente de Gênesis, de Êxodo, que a gente acabou de estudar, de Números e Deuteronômio. O livro de Levíticos, como todos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Lei, o Torá, todos eles sempre iniciam ou receberam um título na Septuaginta pela primeira palavra do livro. Então, quando diz Gênesis, é porque o livro de Gênesis inicia no princípio. Então, Gênesis significa no princípio. Êxodo, saída. É a primeira palavra lá de Êxodo, a gente vê que tem a ver com o título. Então, o livro de Levítico não é diferente. A gente vê que esse título ele foi impregnado através da Septuaginta, que é a tradução do hebraico, fugiu a palavra, do hebraico para o grego, de todo o Antigo Testamento. Então a gente vai ver que ela vai ser sustentada da Septuaginta, aí vai trazer essas mesmas informações do título.
Não significa dizer, a gente tem que deixar isso bem claro, que os títulos desses livros, né, dos 5 primeiros livros do Pentateuco, eles não foram, como muita gente acredita que né, eles não foram santificados, eles não são inspirados. Né? O que é inspirado é o conteúdo, mas o título não. O título foi colocado pelos escribas, né, que estavam fazendo a tradução do hebraico para o grego. Então, para ficar mais fácil o trabalho deles, eles intitulavam, né, e aí o título sempre ficou as primeiras palavras. Então, a gente vai passar para o segundo tópico. O segundo tópico, nós vamos ver aqui o tema central aqui de Levítico. O tema central, a gente já até deu uma pincelada, fala sobre santificação. É aqui nesse livro aonde a gente vai aprender que ele é um manual para o sacerdote, para o sumo sacerdote e para o levita. É um manual que todo sacerdote ou quem almejava, né, está aí na linha de sucessão para ocupar o cargo de sumo sacerdote ou de sacerdote, tinha que ter na mente e no coração esse livro. Então a gente vai ver que esse livro, ele é um manual. Assim como no Novo Testamento, nós temos ali os manuais para os obreiros, né, para os pastores, que é as cartas pastorais, que é a primeira e a segunda de Timóteo e a de Tito. Essas 3 cartas, elas são um manual também para o presbítero, para o diácono, para o auxiliar, para o pastor, né, para todos aqueles que desejam o episcopado. Então, a gente já faz nessa distinção, que aqui o livro de Levítico, ele é também uma bússola, ele é um manual, ele é como se fosse um cajado na mão do pastor, para um levita e para um sacerdote. Eles tinham que entender esse tema central, e esse tema central ele vai arremessar, né, os leitores, as pessoas que fazem uso desse livro de Levítico para a questão da santificação. Como se apresentar a Deus, como ofertar, né, qual é a forma que deve se apresentar, como se deve entrar no tabernáculo, como se deve sair. Tudo isso a gente vai ver com riqueza de detalhe aqui no livro de Levítico. A gente vai ver que tudo era de uma forma aonde Deus era glorificado. O sumo sacerdote ele se apresentava com as vestes diferentes, não eram aquelas vestes diárias. Não, toda vez que ele entrava no sumo sacerdote, ele passava ali por vamos dizer que por um processo. Ele trocava de roupa, ele tomava banho, não era de qualquer forma. Então a gente vai ver que havia um tipo de higienização, né, para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para o levita. Então a gente já vê essa diferença, já vê essa santificação expressa aqui também nesse tópico quando se trata sobre o tema central. E o terceiro aqui, para fechar esse primeiro ponto, acerca da importância e o propósito do livro de Levítico. A gente vai ver que esse livro de Levítico ele tinha no passado uma importância, ele tem no presente, ele sempre terá, porque aponta para o cuidado, o zelo que nós devemos ter para a questão da adoração, da santidade ao Senhor. E a questão do propósito era exatamente isso. É como que um pai pegasse na mão de um filho e levasse a fazer a coisa certa, ensinasse. Então aqui a gente vai ver que o livro de Levítico ele é esse manual, né, do fabricante. A gente vai ver que o próprio Deus ele vai dar a planta do tabernáculo, Moisés vai fazer o tabernáculo, e a gente vai ver que Deus, quando ele faz esse tabernáculo, agora Deus ele vai dar instrução. Como é que esse tabernáculo ele devia ser operado? Como é que esse tabernáculo ele devia ser dirigido? E a gente vai ver que o manual está aqui, é o livro de Levítico. A gente precisa entender também que esse livro, ainda tratando aqui no ponto 1, o livro de Levítico, ele foi escrito logo depois do livro de Êxodo. Terminando o Êxodo, inicia-se o livro de Levítico. A gente viu que o finalzinho do livro de Êxodo era a construção, né, a inauguração do tabernáculo. Agora aqui o livro de Levítico ele vai iniciar como operar, né, ou como manter, né, a conservação desse tabernáculo. É aqui que a gente vai ver a responsabilidade de cada sacerdote, de cada levita,
né, de cada pessoa que era responsável, e também do povo, né, com relação ao zelo, ao temor a esse tabernáculo, que vai ser também conhecido mais tarde como a tenda da congregação, que é onde Deus vai bradar. A gente vai ver que na inauguração, Deus ele vai habitar naquele tabernáculo. E a forma visível que o povo vai contemplar isso é a nuvem, né? Lá no Santo dos Santos. O povo vão olhar e vão ver a nuvem, né? Fazendo ligação do céu para a terra, em cima ali desse tabernáculo. Sinal da presença de Deus, sinal que Deus estava no meio do seu povo. A gente vai agora passar para o ponto 2, que nós vamos falar sobre os sacrifícios e ofertas. Nesse segundo ponto aqui, a gente vai aprender acerca de que existia sacrifícios e de que existia ofertas. Aqui no livro de Levítico a gente vai ver muitas ofertas. A gente vai ver a oferta voluntária, a gente vai ver uma oferta pelo pecado, a gente vai ver todos os tipos de ofertas. Se você quiser pesquisar alguma coisa a respeito de oferta, você tem que vir ao livro de Levítico, porque é aqui que vai ter a origem de todas as ofertas, de todos os sacrifícios, é aqui no livro de Levítico. Aqui vai ter todas as informações que alguém precise ou necessite de saber acerca da origem de sacrifícios e ofertas. A gente vai ver no tópico 2 acerca também dos sacrifícios obrigatórios, que era aquele sacrifício, por exemplo, da expiação, que era feito anualmente, todo ano tinha que fazer. Esse era obrigatório, não podia deixar de fazer. A questão da circuncisão também, que era uma marca entre Deus e todo homem da nação de Israel. Isso aqui também a gente vai e precisa destacar que era também obrigatório. No 8º dia, essa criança era levada para ser circuncidada. Era um mandamento entre a nação de Israel e o Deus de Israel. Então, existem sacrifícios que eram obrigatórios. É isso que a gente precisa destacar. É algo que a gente tem que dizer que não podia deixar de fazer. Quando se fala de obrigatório, é que se deixar de fazer, vai vir uma consequência, vai vir uma sentença, vai vir uma condenação. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, a gente precisa destacar isso. E o terceiro, aqui ainda no segundo ponto, terceiro tópico, fala sobre o sacrifício de Cristo. Todos esses sacrifícios obrigatórios, eles tinham um único objetivo. Sabe qual é? Apontar para o sacrifício de Cristo. Todos eles eram uma simbologia que Cristo ele viria ao mundo, cumprir cabalmente tudo isso que já era feito aqui no livro de Levítico. Então, o bode da expiação, ele era um representante aí legal de Cristo, que no Novo Testamento ele foi morto da mesma forma. Ele era levado ao matadouro, ele era colocado ali em cima do altar, era sacrificado. Então, tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que veio a esse mundo sem pecado, tomou a forma humana para entregar a sua vida. Então a gente vê tudo isso aqui no livro de Levítico, mas acima de tudo a gente tem que entender que esses sacrifícios, eles eram apenas cerimoniais. Era algo que tinha início e ia ter fim, porque eles apontavam para Cristo. Então a gente vai ver que eles tinham o seu período na história. Então por isso que é cerimonial. Foi cumprido cabalmente aí na vida e no ministério de Cristo. E já o terceiro ponto da nossa lição, para o vídeo não ficar muito grande, muito extenso e cansar os irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre a consagração do sacerdote. E aonde a gente vai falar sobre a responsabilidade de um sacerdote ao entrar no tabernáculo para prestar um culto de adoração a Deus, para exercer a sua atividade sacerdotal perante o tabernáculo. Esse sacerdote ele precisava estar consagrado. E é aqui que a gente vai aprender que não era de qualquer forma, não era de qualquer jeito, não era em qualquer veste, não era em qualquer situação que ele poderia adentrar ali, qualquer dia ou a hora que ele quisesse, não. Ali havia regras, ali havia um processo de consagração.
aonde esse sacerdote ele era levado a passar por esse processo para poder começar a fazer as suas atividades sacerdotais no tabernáculo. E a gente vai ver que esse mandamento da questão da consagração sacerdotal, ele vai se perpetuar. Ele não vai ser apenas aqui no deserto, onde o tabernáculo está armado. Mas quando o povo entrar na terra prometida, que mais tarde, né, esse tabernáculo ele vai sair debaixo de uma cortina, debaixo de uma nuvem, e vai ser colocado no templo. E lá a gente vai ver que esse mesmo rigor de consagração sacerdotal, ele vai ser cumprido. A gente vai ver que isso vai avançar mais na história, até chegar nos dias de Jesus. E a gente vai ver que o próprio Jesus, ele vai ser a oferta, ao mesmo tempo ele vai ser o sacerdote, e ao mesmo tempo a gente vai ver que ele vai se consagrar, né, para fazer, né, ou tomar partida nesse processo. Então a gente vai ver aqui o tópico 1, escolhidos por Deus. Aqui, com base no capítulo 8, no verso 2, a gente vai ver que os sacerdotes, eles não eram o João ninguém da história. Não, esses sacerdotes, eles eram escolhidos pelo próprio Deus. Ninguém auto se intitulou sumo sacerdote ou sacerdote. Não, Deus, de tempos atrás, Deus já tinha escolhido, né, uma tribo. Quando Abraão vai pagar o dízimo a Melquisedeque, ali Deus ele já tinha pagado o dízimo por essa tribo, a tribo de Levi, na pessoa de Abraão. Então a gente vai ver que Deus já se antecipou, né, já pagando ali, já recebendo o dízimo na pessoa de Abraão, dos levitas. Então Deus já tinha escolhido. Aí a gente vai ver que o tempo vai avançar e Deus vai afunilar isso. E para escolher o sacerdote, Deus ele vai escolher agora da tribo de Levi, agora vai ser da família de Arão. Só da casa de Arão que poderia ser sacerdote. E sumo sacerdote só dos filhos de Arão. Então a gente vai ver que essas pessoas elas eram escolhidas não pela vontade humana, mas pela vontade divina. Pelo próprio Deus que vai eleger, né, vamos dizer, que esses sacerdotes, essa classe sacerdotal. Segundo tópico, as vestes sacerdotais. Nesse tópico a gente vai ver que as vestes sacerdotais, ela era diferente de todas as demais vestes. Ela tinha ali algumas peças que destacavam, que até um cego sabia que o sacerdote estava passando. Por quê? Porque o sacerdote, quando ele se vestia das suas vestes sacerdotais, ali a gente vai ver que tinha algumas coisas peculiares só do sacerdote, só o sumo sacerdote usava. Por exemplo, ele usava um tipo de taja na testa, né, feita de metal, de ouro, onde dizia santidade ao Senhor. Ele usava uma estola sacerdotal e ali havia um colete, um tipo de colete onde tinha pedras preciosas, e nas suas vestes havia também uns sinos muito pequenos que quando ele caminhava fazia esse barulho. Então ele também usava uma fragrância para se perfumar nos óleos, nos aromas, que era exclusivo do sumo sacerdote. E é por isso que eu disse que até um cego sabia como o sacerdote passava, porque através do cheiro ele sabia que ali era o sumo sacerdote. Então a gente vai ver que essas vestes, além delas ser sacerdotais, exclusivo dos sacerdotes, era consagrado. Era para eles vestir quando eles fossem operar, né, este trabalho no tabernáculo. Era algo consagrado ao Senhor. E a gente vai ver, por último aqui, o terceiro tópico, acerca das exigências. Essas exigências a gente precisa destacar que quando se trata de santidade, a santidade do Senhor, essas exigências elas deviam ser levadas a sério. Era algo criterioso, não era algo assim que devia ser banalizado. E a gente vai ver que os filhos de Arão, mais tarde, eles vão querer banalizar nessa obra. Vai ser aonde eles vão ser executados, vão ser fulminados da presença do Senhor, porque eles acharam que era de qualquer forma, era de uma forma relaxada. E é aonde a gente vai ver que essas exigências, quando se tratava
da representação, da aproximação de Deus, era algo sério, era algo que tinha que ser feito, vamos dizer que à risca, não podia aí levar de qualquer forma. Então, quando a gente olha para a atualidade hoje, a gente vê que muitas pessoas levam isso na brincadeira, a questão de se apresentar, de adorar, de bendizer o nome do Senhor, acha que é uma vida bagunçada, uma vida de qualquer forma, e na verdade não é. É isso que a gente precisa aprender e colocar em prática com relação a esse estudo, né, da vida aqui, da consagração dos sacerdotes. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.